Boa noite a Ok, olha, todos. a palavra para você, tá? Obrigada. Estamos aqui. Boa noite a todos que me ouvem. Uma alegria muito grande estar na casa de Pedro, não é? Que eu frequentei desde que nasci aí e nasci com o amparo desta casa. Pedir, buscar, bater. Estes versículos nos induzem à oração e caem bem nessa hora de isolamento social, de angústia, de medo. Algo maior que os homens e suas ciências dessa hora surgiu no mundo, quem sabe, arauto de grandes mudanças. Fato novo, difícil, solução complicada, coloca a humanidade terrestre a pensar, a pesquisar, a adotar normas de condutas diferentes durante a sua vigência. O que fazer? Enquanto os cientistas pesquisam, os homens comuns oram, cada um fazendo a parte que lhes cabe. Outros até ignoram, não por maldade, mas por uma certa ignorância ou dificuldade de assumir fatos novos que geram sempre tumultos internos muito grandes, realidades novas na vida da gente, sempre nos desafiam muito. Então, quando chegamos nessa hora, quando reconhecemos a nossa pequenez diante dos fatos, nós temos uma única solução: orar. Recebi uma mensagem aí no WhatsApp que dizia assim: nunca se viu tanta igreja fechada e tantos lares em oração. É verdade. Os lares se transformam hoje em templos, para que a família agora reunida, aconchegada, quase que por circunstâncias dessa pandemia, mas as famílias estão orando mais. E era disso que a espiritualidade superior muito precisava para nos dar suporte, apoio nessa hora. Outro dia, enquanto eu gravava um vídeo, uma amiga espiritual muito querida me disse assim: vocês nunca foram tão abraçados como estão sendo agora. Ou seja, nós estávamos reclamando, eu falava do vídeo de meu filho falando sobre o abraço, a saudade de um abraço, e esse espírito me disse isso: vocês nunca foram tão abraçados como estão sendo agora. Isso significa que nós estamos sob um amparo do alto, um amparo muito maior, porque facilitado pelas nossas preces dessa hora. E quem nos ensinou a orar foi Jesus. E nos ensinou primeiro com os seus exemplos. Ele orava de manhã, subia um monte de madrugada e orava. Ele orava toda tarde, subia ao cair do sol. Tem um versículo lindo no Evangelho que diz assim: e ao cair da tarde, lá estava ele, só. E eu acho isso tão bonito, tão profundo, a busca que Jesus tinha de Deus para sustentar-se em tarefas na terra, fazia-no orar de manhã e de noite, à tardinha, aquela hora que a gente costuma orar, que era a hora da Ave Maria, e que hoje nós aqui, um grupo grande de amigos, nos reunimos às 6 da tarde para orar pelos doentes. Então, com a prática de orar, Jesus
indicou a força e o poder contido na oração e nos orientou sobre a forma de orar, além de nos falar dos benefícios que a prece costuma prodigalizar, onde ela é proferida realmente com fé. Jesus usa 3 verbos: pedir, buscar, bater. São 3 ações coordenadas, são 3 fatores preliminares para que a graça de Deus realmente nos alcance. Então, muitos pais idosos aqui na Terra costumam ser esquecidos quando os filhos se independem deles. E muitos até morrem muito solitários em asilos. Na nossa terra, infelizmente, isso ainda acontece. Se nós nos esquecemos dos nossos pais, cuja lembrança está ainda na nossa memória, nós nos esquecemos assim também de Deus, o nosso Pai maior. Então, esses verbos são facilitadores do nosso contato com o Pai. Nós descuidamos muito do hábito dessa procura do nosso Pai quando os dias estão bonitos, tranquilos, felizes, quando o sol da vida nos enche de força, energia para a luta. Mas esse Deus, ele habita em nós. Nós somos parte dele e ele vive dentro de nós. Então, nossos pensamentos e nossos sentimentos, muitas vezes, ocupados com prazeres mais imediatistas, bem condizentes com nossa condição de humanos, está dentro e grita por uma hidratação. Eu digo que a alma sem Deus, ela se resseca e precisa ser hidratada na palestra, numa leitura de evangelho, num gesto de amor com alguém e numa prece. A prece é esse contato que reenergiza a nossa alma. Jesus disse assim: o coração desse povo está endurecido. E um coração endurecido é um coração onde a energia divina não circula. É um lugar por onde a energia divina não consegue passar e vivificar. É o que eu chamo de coração glacial. Aquele coração, o povo aqui na Terra fala coração duro, né? É o coração glacial, onde a energia divina não consegue circular para nutri-lo melhor. Então, reparemos que há uma intensificação no esforço desses 3 verbos. Primeiro, pedir, é um esforço pequeno, né? Depois, buscar, é um esforço até razoável e é um esforço mais diligente. E bater é o ápice do esforço, é uma gradação de nosso esforço de ir a Deus. Segundo Lutero, essas palavras ilustram o próprio desenvolvimento da oração. Não basta pedir, temos que buscar, não basta buscar, temos que bater a porta fechada e aguardar. Isso nós não temos muita paciência para aguardar. Geralmente queremos a resposta rápida, mas tem que bater a porta fechadas e aguardar. Então essas ações requerem 2 virtudes que a gente deve buscar cultivar. A primeira é a diligência e a segunda é a perseverança. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é fim término, é fim
finalidade, objetivo, perseverar no objetivo a que nos propomos aqui na Terra. A diligência é essa presteza, uma certa urgência, além de um interesse e um cuidado na tarefa que a gente se propõe realizar. E a perseverança é a constância naquilo que a gente precisa fazer. O perseverante, Jesus diz que esse não é salvo. A salvação está na gente perseverar na oração. É a virtude da salvação, enfim. Aquele que perseverar será salvo. E Jesus diz ainda em Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis vossas almas. Quer dizer, na nossa insistência. E ele conta até uma parábola, da parábola do juiz Inico, que a mulher pedia ao juiz para julgar a causa dela, ela ficou viúva com os filhos para criar, e o juiz não julgava a causa dela. Então, ela passa aí aonde o juiz estava. E o juiz, para resolver o problema dela logo, o juiz resolve julgar a causa dela. Essa parábola Jesus contou dizendo que era para alertar para o nosso dever de orar sem nunca esmorecer. Então, a oração é assim, é a única, a oração feita assim com uma perseverança, com uma crença, uma fé, é a única que expressa a vida e o caráter espiritual do indivíduo intenso nas coisas espirituais, daqueles que realmente buscam as coisas eternas, as coisas do espírito. A proporção que se desenvolve a vida espiritual, tudo isso vai nos beneficiando, né? Esse desenvolvimento da perseverança, da diligência, vai nos beneficiando. Assim que nós desenvolvemos o nosso espírito e exercitamos as faculdades da alma, criamos a fé, crescemos, aprendemos no simples ato de orar. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos que a fala, nosso entendimento, nossa conversa com Deus, nossas buscas e anseios de cada período evolutivo, que nós não sabíamos, ele aborda esse avanço. Nós não sabíamos pedir, não sabíamos. Quando estava em nossos primórdios, nos primórdios da vida de nossa espécie na Terra, nós nada sabíamos pedir. A nossa inteligência era usada muito mais para buscar alimentação, abrigo, a nossa defesa, a defesa da espécie também, que nós precisávamos defender. E bater a qualquer porta era tarefa inviável ainda para nós. Mais tarde, observando o movimento dos astros, a beleza do céu, nós intuímos que devia haver algo maior do que nós, e assim surgiram os deuses. A primeira deusa é Ge, a terra, é a própria terra, e é feminino, uma deusa. Então nós começamos a abstrair. Isso é uma fase da vida da humanidade muito importante. É a capacidade de abstração, de ir além da concretude do nosso dia a dia, do que a gente via, ouvia, enfim. E diz o Evangelho, mas Deus deu ao homem mais que aos animais, deu-nos o desejo do melhor, deu-nos o desejo de melhorar,
descobrindo, criando, inventando. Nós, como filhos de Deus, herdamos dele a capacidade de criar. Deus é criador. E assim, nessas pesquisas, nosso lado moral foi se depurando e nossas necessidades espirituais foram só aumentando e se sucedendo àquelas necessidades imediatas da nossa biologia, do nosso corpo. Então, sentimos necessidade, em determinado momento de nossa espécie, de um alimento espiritual. Diz Kardec que foi assim que o homem passou da selvageria à civilização. E conclui dizendo: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, o trabalho físico, o trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. E se Deus o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso fez do trabalho uma necessidade e não um castigo, como muita gente vê. Oh, todo mundo com saudade do trabalho nessa hora. Todos estamos com saudade do nosso trabalho. Então, pedir, buscar, bater é um esforço constante que nos chega ao conhecimento mais profundo numa fase mais avançada de nossos conhecimentos e na fase de nossa maioridade espiritual, a maioridade da espécie humana, que acontece, segundo Emmanuel, quando Jesus vem à Terra. A partir de Jesus, nós já somos maiores, somos jovens, né? Buscando um caminho de vida, um roteiro. Então, nós crescemos. Seus discípulos viam Jesus subir o monte para orar ao amanhecer, ao findar do dia, e faziam esforço também para subir o monte para orar. Isso é o esforço do buscar, né? Começaram a buscar. Ele já sabia, Jesus já sabia, como bater a porta do coração paternal, sempre aberta ao seu reabastecimento para a conclusão de suas tarefas aqui na Terra. E seus discípulos viam e aprendiam pelos seus exemplos. É assim que nós, hoje, cristãos dos dias atuais, dessa época tão tumultuada, devemos às demais pessoas que convivem conosco esses exemplos, os exemplos de contato com Deus, da oração. Os seus discípulos pediram e Jesus os ensinou a orar. E assim surgiu o Pai Nosso. E o Pai Nosso, no Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir. E nos ensina a pedir pelo presente, pelo passado e pelo futuro. Ou seja, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí é o presente. Está fechando. E eu falava que surge o Pai Nosso pedindo pelo presente, que é o pão nosso de cada dia, que Chico diz que a gente pede o pão, mas depois quer a manteiga, o presunto, o queijo. Chico Xavier dizia assim: pelo passado, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Então, ninguém pede perdão por uma dívida que ainda vai fazer. Então, é pelo nosso passado. E o futuro, perdoar as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. São aí 3 tempos, presente, passado e futuro, que nós fazemos
é por eles a nossa súplica a Deus. Então, na evolução do pensamento humano, quando a gente observa a evolução do pensamento humano na oração, nós vamos ver que os egípcios oravam aos deuses e deusas pela ajuda divina e acreditavam em certos rituais que para eles facilitava a resposta dos deuses. Uma necessidade da busca, essa necessidade da busca de Deus, da busca do absoluto, sempre frequentou a mente humana. Deixa eu ajeitar isso aqui. E agora eu sumi. Mexer. Nós ainda estamos te vendo. Então tá bom. Se vocês estão me vendo, eu aqui não estou me vendo, lá já me vi. Então eram tantas as culpas que os homens traziam, que qualquer intempérie, qualquer praga, seca, chuva demais, tudo era considerado como castigo dos céus. No Velho Testamento, nós contemplamos a fé daquele povo hebreu e a assistência divina durante a sua busca da terra prometida. Naquele ermo, enfrentando chuva, sol, ventania, carregando os trapos de sua pobreza, sempre envoltos em cobertas de esperança, lá iam os hebreus, com esperança de tempos novos, de nova era, de nova terra, de nova vida. Eu creio que esse é o nosso momento também. Estamos assim, estamos sonhando com essa terra nova. Foi por isso, por essa fé, que eles foram escolhidos para receberem o Decálogo, onde Deus se apresenta ao homem, pede que não tenham outros deuses, combatendo o politeísmo, e sacraliza seu nome, ensinando o respeito, lança também o dia de sábado para a sua santificação. Os 10 mandamentos é interessante porque ele tem 3 mandamentos para nossa ligação com Deus e 7 para nossa relação com os homens, entre nós aqui na terra. Então, essa nova aurora que surgia para a humanidade prepara a vinda de Jesus. E Jesus vem à Terra e nos oferece os meios de comunicação com Deus. Entre todas as coisas, ensina-nos a orar. E ele diz para a gente, quando orar em secreto, silêncio interior. E ele afirma, não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Os judeus oravam pelo menos 3 vezes por dia na rua com os braços erguidos aos céus. E faziam muito alarido, que era para chamar a atenção de todo mundo de que eles estavam orando. Era para dizer assim, veja como eu sou um homem de fé, né? Pediu que a gente buscasse o silêncio e a solidão nessa hora, porque o encontro com Deus se dá lentamente. Nós não conseguimos o ápice da oração de repente. Emmanuel diz que a gente primeiro tem que discar o número, esperar chamar, dar aquele tempo de apaziguamento, para depois começarmos a falar com o Pai. Então, essa maneira de orar, o silêncio, entra no teu quarto e fechada a porta, ora ao teu Pai que está em segredo, e teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. É assim que Jesus nos ensina. Ensina a não usar muitas repetições. Os gentios tinham muitas e muitas repetições, as mesmas coisas, falava. A gente vê isso também na Igreja Católica hoje, no terço,
né? 10 Ave Maria, 10 Padre Nosso. Então, Jesus ensinava, não useis muitas palavras, ou seja, sinceridade, simplicidade. Deus sabe o de que necessitas antes de lhe pedires. Então, orar como? Perdoando. Na prece da oferenda, perdoar antes de fazer a oferenda. Ele diz, e quando fores depor a tua oferenda no altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferenda, vai, reconcilia com teu irmão e depois volta, venha fazer a oferenda. Ou seja, aquela hora da oferenda era a hora do encontro do homem com Deus. E nós não podemos nos encontrar com Deus com o nosso vaso sujo. Como é que nós vamos buscar a água límpida, a fonte de água viva que habita em Deus, com o nosso vaso sujo? E aí a gente tem que primeiro perdoar. Pedir, buscar, bater. O que pedir? Qual de vós é o filho, diz Jesus, que se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente. Se pedir ovo, lhe dará um escorpião. Deus dará sempre o melhor para nós. Um pai vai considerar, diz Emmanuel, os imperativos: tempo, circunstância, necessidade, lugar. É assim que a gente faz com os nossos filhos aqui na Terra, a hora certa de cada dádiva, não é? Então, no livro dos Espíritos, nós vemos que a lei de adoração é essa lei, a segunda lei que ele aborda. É a lei que já está dentro de nós, é a chamada lei natural. A adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de ensino? A pergunta de Kardec. E eles respondem: sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então nós buscamos Deus primeiro pela consciência de nossa fraqueza. Na pergunta 651, Kardec pergunta assim: houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? E os espíritos respondem: não, porque jamais houve povos ateus. Não existem. Da história da humanidade, nunca houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Isso é a intuição natural de todos os povos. É o fato de Deus ter se colocado dentro de nós. A prece, então, eles perguntam, Kardec pergunta: qual é o caráter da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então a gente, compreendendo, lendo as obras mais atuais, as obras psicografadas por Chico Xavier, no livro Nos Domínios da Mediunidade, logo no primeiro capítulo, nós vamos aprender muito sobre a importância dessa capacidade que só o ser humano tem de imaginar. Porque essa capacidade ela é muito importante na hora da oração. Diz André Luiz que a nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que vem a exteriorizar-se e oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação sob o comando nosso, de nossos próprios desígnios. Eu gosto, quando eu estou com dificuldade de orar,
eu gosto de pensar em Jesus andando sobre as águas. Eu imagino essa cena, eu imagino Jesus no alto do monte falando para aquelas 5.000 pessoas na hora que ele multiplica pães e peixes. Cada um faz uma imagem suave, calma, bonita, que nos faculte essa ligação com o alto. E Emmanuel nos mostra o mecanismo da prece. Sentimento produz a ideia. Primeiro vem do sentimento do coração. Depois vai para o pensamento, e o pensamento dá a forma. É essa imaginação que a gente faz. E a vontade nossa, então, imprime a direção. Por quê? Porque tudo que nós pensamos pictoricamente. Nós pensamos pelas imagens, nós fazemos a imagem daquilo. E aí, quem está em nossa volta, os espíritos que nos cercam, veem o nosso pensamento, veem literalmente, visualizam o nosso pensamento pela forma que a gente dá a ele. Se nossos pensamentos são baixos, são infelizes, inferiores, os espíritos inferiores vêm e está dizendo que travou, mas eu não estou vendo travado. Travou? Não, né? Travou. Eu estou te vendo. Não, tá normal. Tá normal, então tá bom. Vai me orientando. Então, a gente imagina, e nessa imaginação nossa é que nós nos ligamos aos espíritos semelhantes a essa imagem que nós projetamos de nós. E essas imagens ficam em nossa volta e estão conosco onde a gente anda. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos indica o que devemos pedir. Pedir a luz que deve clarear o nosso caminho e ela vos será dada. Pedir a força de resistir ao mal e a tereis. Pedir a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. Então, penso que nós devemos pedir, sobretudo, a compreensão da vontade de Deus a nosso respeito, nessa vida que nós enfrentamos aqui na Terra. É momento de oração, é hora de orarmos um pouco mais para acalmar os nossos sentimentos transtornados. Como pedir? Pedir com fé, pedir com confiança e, sobretudo, pedir com humildade. Este é um pré-requisito da oração. Ninguém pode ir com arrogância ao nosso Pai, como não devemos ir assim aos pais da terra, não é? A humildade, segundo disse Chico Xavier, é a última conquista do ser humano aqui na Terra. Tão difícil que ela é para nós. Então, nós espíritas vemos a prece como uma ação ligada à vontade, que é a força impulsionadora, é a força maior de toda a nossa psique, mas é a que comanda a memória, é a que comanda a criatividade, é a que comanda o conhecimento, comanda tudo. A gente pode ter muito conhecimento e usar para o mal pela vontade mal dirigida. Então, a vontade e a fé impulsiona a nossa prece. Através dela é que o homem entra em comunicação pelo pensamento com quem ele dirige. Tão bonita era a vida na minha adolescência, na minha juventude. Eu tenho lembranças lindas de vir das aulas particulares em fim de ano e passando pelas ruas ouvindo a Ave Maria em todas as casas, aquelas casas de porta de rua, e a gente ia só ouvindo a Ave Maria, as pessoas orando, e era uma paz naquele tempo muito grande.
era um clima de fé, de humildade, e promove a expansão da nossa consciência. Até eu entrava, menina ainda, e já entrava naquele clima gostoso na rua, andando pela rua. Então, as preces são sempre ouvidas pelos espíritos encarregados disso. No livro Nosso Lar, nós vemos como se dá esse atendimento. Há um setor próprio no Ministério do Auxílio, Lísias explicando a André Luiz que a prece, nenhuma delas fica sem resposta. E dizendo aqui, ó, nesse prédio, nessa zona, atende-se a doentes. Ouvem-se rogativas, selecionam-se as preces, preparam-se reencarnação. Então, é um lugar específico no Ministério do Auxílio que atende às preces que nós enviamos para lá. E quando nós pedimos, por que pedir? Pedir primeiro por nós mesmos. Jesus pediu por ele. Teve um momento que ele sofria muito e ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. Ou seja, primeiro a vontade de Deus, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós naquela hora. Pedir pelos outros, como Jesus pediu por nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pedir sempre, especialmente pelos maus. Há uma prece linda, prece de Cerinto, no livro Vozes do Grande Além, que é uma das preces mais lindas que eu conheço, porque é a prece pelo homem mau que está na terra, pelos que plantam as dores nos corações humanos. Então, nós oramos por muitas pessoas, pelos doentes, nós oramos sabendo que a ação da prece depende também da pessoa que direciona, da fé que acompanha, que é assim a alavanca dessa prece, que faz essa prece subir. E variantes também que nós temos que entender de tempo, circunstância, necessidade e lugar. Exemplo disso, Jesus falou para Simão, avisou a Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, ou seja, peneirinha fininha, porque o trigo é fino. Eu, porém, roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E Jesus conseguiu? Não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro caiu na tentação do medo, pelo medo justificado, muito justificado, que o poderio ali contra eles não estava brincadeira. E depois Pedro, ao cruzar os olhos de Pedro com os olhos de Jesus, na saída da casa de Caifás, onde acontece o julgamento religioso de Jesus, Pedro olha os olhos de Jesus e cai num pranto amargo. E esse pranto amargo, como todo pranto amargo na nossa vida, nos levanta depois, nos dá vontade de mudar. As dores são para isso. Então, Pedro muda. E mais tarde nós vamos ver Pedro curando, ressuscitando Dorcas, no livro de Atos dos Apóstolos, que acompanha a vida dos seguidores de Jesus após a morte de Cristo. Foi escrito por Lucas. Nós vamos ver os prodígios que Pedro fez depois desse pranto amargo. Então, a prece sempre nos beneficia. Pela sua força imensa, a oração tem um poder de criar um campo de forças
positivas em redor de quem ora, concedendo-lhe então uma força moral para vencer as dificuldades e assim expandindo ao mesmo tempo a nossa consciência. Então, por isso, deve ser desenvolvido nas crianças, ainda pequenininhas, o hábito de orar. Eu orava, meus filhos iam para o culto, e quando eu estava grávida, eu ia para a escolinha de evangelho, para que as crianças já começavam, ali elas começavam a se ambientar àquele núcleo onde eu as colocaria depois que nascessem. Então, é uma prática que deve ser dada às crianças, e eu sinto muito, porque eu vi uma pesquisa da Unicamp que dizia que não estão entre a população carcerária aquelas crianças que foram levadas, as pessoas que foram levadas a um templo desde pequenininhos, desde a primeira infância. É tão nulo, é tão pouco que não cabe nem em estatística, porque tiveram uma orientação religiosa e que os pais hoje estão relaxando muito com essa formação. E eles vão precisar muito de oração, porque ainda vem muita dor pela frente para nós. Então, o exemplo da força da oração, nós vamos ver na hora que Zacarias entra no templo e vai fazer a sua tarefa, que era a hora dele na escala de entrar no santuário maior do templo. E aí o povo fica no pátio em oração. E nessa hora vem o anjo Gabriel e anuncia a vinda de João Batista. Então João Batista e Jesus também oraram já na hora do batismo de Jesus, os dois, que era João Batista, foi o maior homem, segundo Jesus, que veio à Terra depois dele, naturalmente. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, disse Jesus. Então, dois espíritos luminários orando naquela hora, vem do alto o Espírito Santo em forma de pombo, e toda a gente de uma pomba, e todo mundo viu descer e ouviu a voz: este é o meu filho unigênito. Então há sempre um fenômeno grandioso quando os bons oram. Por isso Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando Jesus e os 3 apóstolos oram no Tabor, Pedro, João e Tiago, a transfiguração de Jesus, que aparece todo iluminado, e materializam-se ali Moisés e Elias à vista de todos, numa ambiência linda. Depois Jesus orou na cruz, quando ele entrega: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e tomba. Nessa hora, logo após a morte de Jesus, os discípulos orando muito, treme, há uma tempestade na terra. Os filmes que mostram a vida de Jesus mostram bem esse fenômeno. E também, quando os discípulos vão orar depois da morte de Jesus, para sortear quem vai substituir Judas, que havia se suicidado, diz o texto de Lucas: e orando, moveu-se o lugar em que estavam. É a força da oração, que é muito grande, que nós não conseguimos avaliar. Outro momento que fica patente para nós a força da oração, quando Paulo, depois de muitos açoites, ele e Silas são presos e oram e começam na madrugada a cantar hinos e a orar.
E todos aqueles presidiários da hora, no meio assim de homens rudes, brutos, e todos começam a ouvir, a entrar naquele clima de oração que contagia, e aí houve um terremoto ali só na cadeia. O lugar tremeu, aquele lugar. Então, é a força da oração feita por quem realmente tem fé. Oração também que nós devemos fazer na hora das dores, na hora das dificuldades. É tempo, então, hoje, de bater, buscar, pedir, buscar e bater. É hora disso nesse momento. O evangelista relata que Jesus, na hora quando ele ia ser preso no monte, ele orava e dizia, se confessava para os seus discípulos, dizendo assim: minha alma está triste até a morte. E intensifica esse relato quando diz assim: maior a agonia, orava mais intensamente. É essa hora que nós estamos, de uma agonia maior, uma hora de orar mais intensamente, porque se Jesus fez isso, que era Jesus, imagina, gente, na nossa fragilidade. Então, a oração nessa hora, o tema é pertinente nessa hora. Jesus orava, ia ao templo todo dia, passou uma noite em oração antes de assumir uma responsabilidade grande, que era a escolha dos seus discípulos. Passou uma noite inteira pedindo ajuda a Deus para escolher aqueles 12 apóstolos. A oração é essa força que junta a nossa força interior com a força divina. Por isso a oração cura. Jesus ora diante do sepulcro de Lázaro e agradece a Deus por antecipação. Antes de levantar Lázaro, ele já agradecia a Deus. Isso é uma fé sem tamanho. E nessa hora ele ressuscita Lázaro, que havia tido uma catalepsia, um fenômeno que aconteceu com meu pai, não é? Ele despertou mais de 20 horas depois de amortalhado, ele voltou à vida. Então, a luz da oração é uma luz que clareia a todos nós. André Luiz explica no capítulo 6 do livro Missionários da Luz: os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência, que é o maior efeito da oração, é a iluminação de nossa consciência. Então, toda prece elevada é um manancial de magnetismo que nós não podemos imaginar. É um magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio de sentimento, com essa fé, vontade bem direcionada, essas pessoas transformam-se em foco radiante de energia divina onde ela estiver. Qualquer pessoa. Prece é então uma vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho inexprimível, de grande significação. Eu sempre que visito doentes em UTI, meus parentes, eu sempre digo
para as pessoas. Parece que você está aqui e não pode mais fazer nada, né? Mas pode. Olha para os seus irmãos do lado e ora por eles. Ora. Quando a gente para a vida num leito, é hora de orar mais intensamente, porque nós estamos naquela hora com uma assistência espiritual grande e nós precisamos vivificar as nossas forças junto deles através da nossa prece. E lembrar sempre de que nós estamos sujeitos à lei que Jesus anunciou a cada um segundo as suas obras. É a meritocracia, é a lei do mérito. Nesse caso, a energia do amor que emitimos vai assegurar melhores possibilidades de autorreajustamento, porque o amor consola, o amor instrui, o amor ameniza, levanta, recupera, o amor redime as criaturas. E quando a gente faz esse exercício de amor a Deus todos os dias, nós começamos a ter uma energia que a gente não entende. Você pode ver que uma pessoa que ora muito é uma pessoa que não pega vírus nem bactérias facilmente, porque a prece, ela é bactericida, ela mata vermes, vírus, bactéria, quanto mais você ora. E a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, já descobriram isso e já divulgaram para o mundo. A mesma pessoa com a mesma doença, no mesmo estágio da doença, uma recebe oração, outra não recebe. A primeira que recebe oração, se recupera muito mais rapidamente. Então, a prece feita, né, por um justo, por uma pessoa que busca seu aprimoramento, tem um efeito muito maior. André Luiz esclarece isso. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental, cada uma com a sua vibração. E todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói facilmente com o nosso potencial gerador de energias latentes. Nós estamos sempre criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Nós estamos sempre trabalhando energeticamente sem percebermos, para o mal ou para o bem, né? Dependendo do que frequenta o nosso pensamento. Então, eu queria saber quanto tempo. Vem cá, tira os nós estamos mais 5 minutos para a gente encerrar. Eu também. Ai, meu Deus. Pronto. Não, isso é hoje. E por isso, bota aqui. Por isso, Jesus orava sempre e nos ensinou esse valor imenso da prece. Ele nos trouxe essa possibilidade de oração e nós todos estamos nessa hora com grande necessidade de oração. Da oração que nos refaz, da oração que cura, da oração que pode realmente nos libertar. Pedimos, né? Procuramos, batemos, criando uma atitude de receptividade, esvaziando-se de preferência do nosso ego humano, produzindo dentro de nós mesmos um vórtice de sucção que atrai silenciosamente a plenitude de Deus para a terra, para todos nós. É que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes,
diz Tiago. Eu me lembro, por isso Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu, que o fariseu falava, eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo da hortelã, eu dou o dízimo das colheitas dele. Ele apregoava a sua bondade, enquanto o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, pecador. E Jesus diz que esse saiu justificado pela humildade que ele demonstrou. Então, eu lembro quando criança, eu ouvi uma professora de religião falar da história do escravo que entrou na igrejinha São Benedito. Os negros tinham uma igrejinha pobre, pequenininha, construída por eles. Tinha um valor incrível, né? E ele só dizia assim, Senhor, teu nego está aqui, Senhor, teu nego está aqui. E era uma prece que ia longe na luz que ela irradiava. Então, é copiar essa humildade do poderoso Jesus Cristo que nos ensinou a pedir, a buscar e a bater. E ainda nos avisou, as obras que eu faço, não sou eu quem as faz, mas é o Pai que está em mim. Então, Jesus, nessa hora, deixou claro para nós que nós precisamos estar em Deus e Deus estar em nós para que a gente possa aproveitar bem do potencial que a prece tem. E nós espíritas juntamos a força magnética da oração, os nossos recursos eletromagnéticos também na transmissão do passe, que são esses os recursos que todos trazemos e todos nós podemos transmitir para os nossos irmãos mais necessitados que nós. Então, eu encerro essa reflexãozinha singela com um poema de Amaral Ornelas, que prestem atenção que ele faz esse caminho da oração no poema, essa coisa lenta e forte e poderosa e bonita, quando ele diz assim, a princípio é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois é como um círio hesitante de aurora, convertendo-se após em resplandente chama. Então, ei-la vibrar como estrela sonora, é a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia, poder de quem ama, cingindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúgio dos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai nosso, e através desta luz, Deus responde, meus filhos. Muita paz. Obrigada, Alcione. Muito obrigada. Muito emocionante a sua fala. Gratidão. A Nilza, presidente da nossa casa, pediu para agradecer. Um abraço para ela. Gratificante esses momentos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Aos nossos irmãos que estão aqui conosco, eu gostaria de agradecer porque nós tivemos um problema técnico e imediatamente todos retornaram à nossa live. Muito obrigada a todos. Vamos agora, irmãos, fazer a nossa prece de encerramento. Eu peço que todos
querida irmã. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que necessitam do nosso apoio, das nossas preces, do nosso amor. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade deste encontro, dessas reflexões tão gratificantes. Senhor, que nós possamos viver esse teu evangelho de amor e de caridade, que nós possamos nos tornar teus discípulos, disseminando o amor, a paz, a harmonia e a bondade entre todos os nossos irmãos. Assim, Senhor, agradecidos por esses momentos benditos de paz, de harmonia, nós pedimos permissão para encerrar o estudo desta noite. Gratidão, Mestre Jesus. Que assim seja. Alcione. Um grande abraço Muito obrigada. a